Olá, boa noite. Estamos só aguardando um pouquinho a irmã Janaína entrar. Bem-vindos. Boa noite aí quem está entrando. Boa noite. Olha a Mônica entrando. Letícia, tudo bem? Pois é, nós estamos nesse período, né, nessa semana da vida consagrada, aprendendo um pouco mais sobre a riqueza da igreja, né, dos vários carismas, daquilo que o Senhor reserva para a sua igreja, né? Carisma sempre vai brotar a partir de uma necessidade apresentada em um tempo e sempre tem aqueles que se dispõem a ouvir esse chamado do Espírito e fazer a sua vontade, né? Assim aconteceu com nossa amada fundadora e assim também acontece com tantas outras congregações. Então, hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre as Carmelitas do Divino Coração, né? E eu acho que essa é uma oportunidade da gente conhecer mais um carisma, né, que nos toca. Mãe Janaína, olá. Olá, irmã. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo, que bom. Bem-vinda aí, ó. Obrigado. Uhum. Como é que tá? Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo. Aqui no Maranhão tem quente, mas com a graça de Deus, tudo tranquilo. Pois é, aqui no Rio não é tão diferente também, né? Não, aí no Rio não é bem mais ou menos quase a mesma coisa. Pois é. Contar um pouquinho também da nossa história, como nos conhecemos, né? Minha última missão foi em São José dos Campos e foi lá que, no tempo em que eu fazia a faculdade de teologia, acabei conhecendo, né, a irmã Janaína. E, nossa, foi bonito partilhar também um pouco dessa riqueza que é a vida consagrada. Então, tenho a alegria de hoje apresentar essa live também com a irmã Janaína, contando um pouco sobre a sua história vocacional, a história do seu instituto, o carisma, né? As missões, as quais elas também estão presentes. Então, irmã Janaína, fique à vontade. Se quiser começar contando um pouquinho como foi o seu discernimento vocacional. Então, estamos aí. Em primeiro lugar, queria acolher todos que estão participando. Para nós é uma alegria. A gente está dando uns ajustes aqui, porque no Maranhão é um pouquinho desafiante essa questão de internet, mas vamos aproveitar, né? Vamos falar e partilhar um pouquinho com vocês e aproveitar essa oportunidade. Eu acho que na vida nada é por um acaso. Estar aqui junto com vocês, partilhando um pouquinho sobre a minha vocação, sempre para mim é uma alegria. Porque partilhar a minha vocação não é falar da irmã Janaína, mas é falar da obra de Deus na minha vida. Então, eu começo contando para vocês o meu caminho vocacional. Esse caminho vocacional deu início, digamos que no coração e no pensamento. Estou vendo que só eu que penso assim, sou bem tranquila. Então, acho que Só você que também, né? não.
Só que Então, não. não, só que sim. E meus pais tiveram 3 filhos, eu sou primogênita. Logo que eu nasci, meus pais já partiram para São José dos Campos. Então eu falo que eu sou carioense, uma mistura, né? E interessante que no desenrolar da história, a gente vai percebendo que Deus, ele vai tocando, ele vai agindo. Eu creio que se eu não tivesse ido para São José dos Campos, o plano dele ia acontecer, mas o ir para São José dos Campos favoreceu. Por que que digo isso? Eu tinha muitos sonhos, muitos projetos. Irmã? Eles falam que ainda bem que você foi Irmã, para o nossa, não. vento. Ainda bem que você foi para o vento, né? O que você falou, irmã? Deu um cortezinho na internet. Mas vamos lá. Então, voltando, aqui é um pouquinho complicado essa questão. Então, quem está assistindo, quando eu vim para eu já vinha com os projetos, já pensava em casar, ter filhos, ser piloto de avião. E, assim, já estudava, já tentava pensar no que eu poderia fazer na minha vida, menos ser freira. E a minha família é uma família muito piedosa. A gente sempre participou da igreja, 85% são católicos. E eu creio que isso favoreceu muito na minha vocação. E eu lembro que eu tenho lembranças muito bonitas do meu avô. Eu creio que ele me ajudou muito, contribuiu muito na minha vocação, da parte paterna. Eu fui uma das últimas netas e logo que eu nasci ele perdeu a visão. Então eu costumava ir fazer visita a ele. E quando eu chegava lá, ele tinha uma folhinha que ele colocava na parede. E nessa folhinha tinha as leituras do dia. E meu avô ele pedia para mim, Juliana, lê para mim. E eu ia lá, lia, eu era uma pirralha, né? Ia fazer a leitura, tudo. E ele até falava, você é os meus olhos para ler a palavra de Deus. Algo que é importante na vocação. Toda vocação, ela precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que a gente vai ouvindo o que Deus quer de nós. Então, meu avô, ele contribuiu muito para a minha pessoa, fazendo com que eu gostasse, que eu me apaixonasse, que eu buscasse a intimidade na palavra de Jonas. E foi enviado para Nínive, quis fugir, mas Deus deu um jeito, e ele acabou indo para Nínive. Eu queria casar, queria ter 2 filhos, queria ser piloto de avião, e de repente Deus me fez ir para um outro lugar. Não entrei dentro da barriga de uma baleia, mas enfim, ele me levou, me chamou. E não tem como fugir. Quando Deus chama, a gente pode até tentar fugir, mas chega uma hora que a gente se toca de frente com ele. E com isso, como a minha família falava muito piedosa, eu já tinha 2 primas que eram religiosas. Uma ainda não tinha entrado. E foi nessa ocasião, quando eu fui visitar essa minha prima. E aí, visitando essa minha prima, eu entrei no Carmelo, sabe? É algo incrível. Quando eu entrei lá, parece que aquele lugar já era e já fazia parte da minha vida. Eu senti algo que não se explica, mas é algo que parece que me atraía tanto. Eu até lembro muito da passagem de Jeremias, né? Tu me seduziste, Senhor, e eu deixei me seduzir. E logo que eu saí de lá, a minha prima perguntou para mim assim, você não gostaria de ser freira? Eu falei, gostaria, mas não tinha muito, assim, convicção. Com o passar do tempo, eu comecei a buscar os meus sonhos, voltei a pensar nos meus sonhos. A questão de ser freira, eu deixei um pouquinho de molho. E, de repente, em um dos momentos que eu buscava os meus sonhos, que eu já lia, pensava na aeronáutica e tudo mais, eu comecei a pensar, bom, para me casar eu tenho que arrumar um namorado legal. E foi dentro desse tempo que eu pensava num namoro e eu queria que o meu primeiro namorado, como a minha mãe, meu pai foi o primeiro namorado dela, com quem ela casou, eu também queria seguir o mesmo caminho. Então eu queria um namorado legal, já tinha todo um perfil para esse meu namorado.
E olha que eu tinha um bom gosto, tá, gente? Desculpa aí. E, de repente, o que acontece? Essa minha prima insistindo, vamos fazer um retiro, vamos fazer um retiro. Eu sempre arrumava um jeito para não ir. E, de repente, calhou que, tá bom, vamos nesse retiro. E quando chegamos neste lugar, eu lembro que um seminarista estava dando palestra. E ele falou, olha, eu vou apresentar para vocês, dentro dessa caixinha tem a foto de alguém que vai ser um namorado perfeito. E, de repente, ele começou a falar todas as características que eu estava esperando para esse meu namorado. E eu lá, ansiosa, querendo logo que aquela caixinha chegasse na minha mão para poder... Quando abre uma foto de Jesus 3x4. E, assim, eu vejo que não eu me apaixonei por Jesus, mas ele que me fez me apaixonar por ele. Não eu escolhi ele em primeiro lugar para ser namorada dele, mas ele, em primeiro lugar, me escolheu para ser namorada dele e hoje esposa dele. Então, foi neste momento que eu comecei assim, deixar os meus projetos e sonhos para ir atrás deste sonho. Que é interessante que quando busca os nossos sonhos, é sempre assim. É o que eu quero melhor para mim, é o que eu quero melhor, que é onde eu vou estar bem. É sempre eu. Agora, quando a gente busca o sonho de Deus, é diferente. Não só eu sou feliz, mas eu vou fazer outros felizes e outros realizar também os seus sonhos. E isso, para mim, é muito nítido dentro desse meu caminhar na vida consagrada. Sou muito feliz, mas percebo que, através de mim, na minha fragilidade, Deus também faz outras pessoas serem felizes. Então, ou seja, buscar um sonho só para si é muito pouco, é muito pobre. E hoje eu até lembrava do evangelho do jovem, né? Hoje o evangelho da minha é do jovem rico, que infelizmente ele era rico, mas ele se tornou uma pessoa muito pobre. Ele tinha a oportunidade de ser rico, com bens, com tesouros do reino, e ele escolheu seguir a riqueza deste mundo. Então eu vejo que buscar o sonho de Deus me trouxe muitas riquezas, me traz muitas riquezas. Então, com isso, eu acabei ingressando no convento. E o que eu vejo que é algo incrível, extraordinário. Todos os meus sonhos e projetos de ser mãe, de pilotar um avião, de estar no céu, eu vejo que a vida consagrada, queira ou não queira, eu acabei alcançando isso. E alcanço ainda. Porque eu vejo a vida consagrada um lugar onde a minha maternidade, esse dom que toda mulher tem, continua fértil. Porque eu sou mãe, não biologicamente, mas de muitos filhos que eu até perdi a conta. E eu falava uma vez que me perguntaram, são filhos que às vezes me chamam de mãe, pessoas que vêm de mim e falam, benção mãe. E para mim isso é incrível, como que Deus, a gente sonha, deixa o sonho, mas Deus ele é tão bom, tão querido, que ele acaba realizando o nosso sonho do jeito dele. E, claro, da melhor forma. E um jovem me falava algo bem interessante. Ele falou, irmã, a senhora realizou todos os seus sonhos, sim, está realizando. Porque o piloto de avião leva as pessoas para o céu, não é? Então a senhora também é chamada a levar as pessoas para o céu, levar para Deus. Então eu vejo que os meus sonhos estão sendo realizados dia a dia. Então, para mim, a vida consagrada ela é muito bonita. E algo que me marcou muito, eu lembro que logo que eu fiz os meus primeiros votos religiosos, eu ainda era, como diz o povo aqui, uma rapariga. Não sabia muito como é que era a coisa. Ainda era uma guria. Era uma guria. E, de repente, o que acontece? Eu lembro que a gente temos uma creche em São José dos Campos, onde eu morava na época, e uma criança começou a parar de ir na creche. E, de repente, ela falou, irmã, acho que é bom a senhora ir lá visitar essa família, ver o que está acontecendo, tudo mais. E eram 3 irmãos, né? E, assim, quando eu fui visitar essa casa, gente, eu me deparei com algo que, digamos, até hoje eu consigo trazer a imagem para mim. Foi onde eu entendi o segredo da vida consagrada. Ao entrar nessa casa, desde o portão até entrar, era muita sujeira. Era fralda, era cigarro, era garrafas de bebida, uma sujeira, um fedor. E assim, no meio de toda aquela sujeira, no meio de toda aquela, podemos dizer,
escuridão naquele lugar, que não, parecia que faltava esperança naquele lugar, que faltava um amor naquele lugar. Lá naquele meio, eu encarei e olhei e vi Deus. Deus, aquela mãe que foi abusada pelo pai das crianças e por isso não estava mais levando as crianças. Aquelas crianças jogadas como um objeto no chão. E quando eu me deparei com isso, eu disse, a vida consagrada, o segredo da vida consagrada é a possibilidade da gente ver no meio de uma miséria humana, Deus. De ver numa miséria humana a capacidade da gente levar esperança para aquele lugar, levar amor para aquele lugar, levar sentido da vida para aquele lugar. E essa experiência me marcou tanto que eu pude ver assim, nós consagrados temos por segredo a capacidade de olhar com o olhar de Deus a humanidade. Que hoje em dia falta muito para nós olhar as pessoas com o olhar de Deus. A gente vê muito externo. E há uma frase que eu gosto demais do Pequeno Príncipe que fala, a gente só vê bem com o coração. O que é belo é invisível aos olhos. E, de fato, quando a gente olha com o olhar de Deus, a gente vê o que é invisível aos olhos. A gente olha com o coração. A gente vê horizonte nas pessoas. E a vida consagrada, tudo isso oferece, né? Me oferece, eu pude experimentar e experimento muito. A cada dia, a cada momento, a cada pessoa que eu encontro. Então, mais ou menos foi isso a minha trajetória. E hoje eu estou aqui, no Maranhão, servindo, num lugar que eu nunca imaginei que ia parar. Quente, mas assim, um lugar que eu amo e acho que a cada dia mais, como que é belo e como me confirma aqui nesse lugar minha vida consagrada, né? Esse poder servir. Então, mais ou menos essa é a trajetória da minha caminhada vocacional. Amém, irmã, amém. Que bonito ver também esse processo, né, que o Senhor permite que nós façamos, né? É um chamado que nós respondemos uma vez, mas que ele tem seu desdobramento pela vida toda, né? Perguntaram aí que dica a senhora daria para descobrir o sonho de Deus, né? Já que a senhora falou justamente desse sonho de Deus para a senhora, qual dica a senhora daria nesse sentido, né? Para como descobrir o sonho de Deus para cada um de nós? Como descobrir o sonho de Deus? Como eu falei, agora eu quero ver. Tá pior do que tá pior do que uma pergunta de teologia. Olha, realmente tremendo. Deus, ele é um mistério. Ele é um mistério. Começo por aí falando. Descobrir o sonho de Deus, como eu falei, quando eu entrei no convento, eu senti uma vibração dentro de mim, dentro do meu coração, que parece que é uma atração tão forte. E eu penso que quando a gente descobre o sonho de Deus, é quando a gente consegue sentir dentro de nós essa realização. Aquele lugar é onde eu me sinto feliz. Aquele lugar é onde eu me sinto realizado. O sonho de Deus não dá para explicar. Você não é um mapa onde está escrito onde está o tesouro, com aquele xizinho, com as pegadinhas. Não, é no dia a dia. É no coração que a gente sente o sonho de Deus para nós. E acho que para isso, eu digo para vocês que estão nos vendo, é preciso silêncio. É preciso eu sair, colocar-me no cantinho e ouvir Deus. Né? Fala, Jesus, ele saía para escolher os discípulos, ele saía para as decisões dele, ele saía para encontrar com o Pai. É na intimidade com Deus que a gente descobre o sonho dele. Só que hoje o mundo é muito barulhento. Muita gente, às vezes, não está entendendo o sonho de Deus na sua vida porque não quer parar, porque não quer silenciar. Então, o sonho de Deus também deixa essa dica. Quer saber qual é o sonho de Deus, além dessa vibração, desse calor dentro de si? Silencie. Vai no seu cantinho, em oração, e tenha coragem de perguntar para Deus. Deus, qual é o sonho seu para mim? Porque às vezes Deus está falando, Deus está gritando o sonho dele para você, e de repente você está... Fala mais alto que eu não estou ouvindo, sabe? Não estou conseguindo, saiu da conexão. Então, o sonho de Deus, ele precisa realmente entrar dentro de si, que é dentro de nós que o sonho de Deus se revela. Não sei se eu respondi.
E é bonito que a senhora contava também, que é sempre através de algumas mediações, né? Um desejo que nós temos dentro do nosso coração, eu acho que é isso que a gente experimenta, e que vai se confirmando por experiências. Mas é como a senhora falou, se estamos atentos. Então, assim, se a gente está atento, aí parece que aquilo você fala, nossa, parece que foi uma resposta à minha oração. Então, acho que tem muito isso. Tem algo. Opa, tem algo aí. Então, assim, eu acho que é realmente uma experiência muito interior e muito próxima, né? Deus, ele vai chamando e é como se ele inquietasse. É interessante, irmã Rosiane, que todos nós temos capacidade de saber o sonho de Deus na nossa vida. Deus, um sonho que não é revelado é sem graça, né? Então, Deus, ele quer revelar o sonho dele para nós. E todos nós, com certeza, para todos nós, Deus tem um sonho. Então, cabe a nós ter coragem de ouvir e cabe a nós silenciar e deixar sentir isso. Sempre me perguntam assim, mas como é que você sabe que é esse sonho de Deus? Como é que você sabe que aquela fulana quer que você tem que ficar? Aí chega uma hora que você pergunta, mas por que você está namorando com ela? Não podia namorar com uma outra pessoa? A pessoa enrola, não consegue explicar. É porque a resposta ela está dentro, né? Não dá para verbalizar. Mas é a experiência, como a senhora falou, é a experiência. É mais ou menos isso mesmo, quando a gente, algumas pessoas perguntam para a gente, é mais ou menos isso, né, irmã? Se a gente voltar essa pergunta para elas, elas não sabem nos explicar por que escolheram essa esposa para ser sua namorada, para casar, para formar a vida. Então, realmente é uma experiência interior. E acho que essas experiências a gente muito mais vive do que explica, né? Então, é essa questão. Ou é a gente responder, né? E se entregar também a essa, diríamos até como uma aventura. Tinha um padre jesuíta que ele dizia assim, os jovens adoram uma adrenalina. Vem para a vida religiosa que você vai experimentar o que é adrenalina, né? Hoje você está aqui, amanhã você está em outra missão. Então, quer adrenalina melhor do que isso? Então, eu vejo que é mais ou menos... Vim parar no Maranhão. Ou seja, né? Nem sei mais o que é blusa de frio. Mas estamos aqui. Até uma criança que esse tempo atrás, antes da pandemia, né? Falava para mim assim, oi, irmã, a senhora é bem viajada, né? Eu falava assim, olha, quando a gente ouve o que Deus fala, quando a gente fala, não, eu quero, Senhor, seguir teu caminho, a gente fica realmente viajada, porque ele vai mandando, aquilo que Jesus falou, não temos aonde reclinar a cabeça. As raposas têm aonde, tem toga, tem aonde reclinar a cabeça. Nós não temos. Então, aonde a gente passa, Deus fala, vai para lá, vamos para lá, vai para cá. Então, eu sempre falo, gente, eu já deixo a metade das minhas roupas na mala. Então, não tem parada nesse mundo, né? Nós consagrados não. Só mesmo no céu. Isso que é bonito. É uma aventura. Uma vez me falaram, vamos para carreira, irmão. Eu falei, pra quê, gente? Tantas aventuras que eu tenho, melhor que uma montanha-russa de cabeça para baixo. Porque, olha, é uma coisa atrás da outra. Mas o que é bonito é isso. Em cada aventura, a gente faz uma experiência tão rica de Deus, que dá vontade de repetir. Só que não dá para repetir, porque Deus é novo. Então, as experiências que Ele vai mandando para a nossa vida também, sempre é nova. Sempre é nova. Isso é muito bonito em Deus. Ele sempre renova todas as coisas, todas as experiências. Nunca é repetido. É verdade. E nós somos testemunhas disso, hein? Nós somos testemunhas disso. Como Deus realmente renova a nossa vida, a nossa história e a nossa vocação, né? Mas, irmã, fala um pouquinho também do seu carisma, né? Que dizia no início da live, que são dons que o Espírito dispõe à sua igreja, né? E algumas pessoas sentem esse chamado e respondem, né? Então, conta um pouquinho pra gente a história da sua congregação, a questão da fundação, qual é o carisma, um pouquinho das missões onde as senhoras se encontram, né? Sim.
Falar da minha congregação é algo que eu gosto, é uma história que eu mais gosto de contar. Porque eu creio que o Espírito Santo no ouvido dela. A nossa congregação, a gente é Carmelitas do Divino Coração de Jesus. E a nossa fundadora, eu começo falando uma frase que ela disse: ver Deus em todos, amar Deus em todos, servir Deus em todos. E fora essa frase, uma outra que ela diz: ser anjos de consolação e paz a todo sofredor. Digamos que essas duas frases que eu citei, elas sintetizam o que as Carmelitas do Divino Coração de Jesus e realizam neste mundo. A gente percebe que os planos de Deus, ele é meio louco, sabe? E mais louco é quem quer assumir os planos de Deus na sua vida. É uma loucura toda. A fundadora nossa, ela era do berço luterano. Até os 30 anos dela, ela foi luterana. Só que o que é interessante é que ela nunca se sentia à vontade na religião luterana. E na família dela, o pai dela era pastor luterano, então para você ver como que os desafios que Deus vai fazendo para quem ele chama. O chamado não é tão simples assim. Deus vai, vem e me segue, ponto, está tudo resolvido. Não, a coisa vai ficar preta. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dando a graça muito maior do que os desafios que a gente vai enfrentando. Então, quando a nossa fundadora, ela, dentro da experiência dela como luterana, não se encontrava, ela fez uma experiência muito bonita com o amor de Deus na vida dela e ela queria corresponder a esse amor. E ela sempre pensava assim: como corresponder ao amor de Deus? Oferecendo a ele um sacrifício, porque o resto tudo ele nos dá. E aí ela pensou, olhando no jornal virado, alguém para trabalhar no hospício. Vou trabalhar no hospício. Ali eu vou oferecer um sacrifício para Deus, que ninguém quer ir para lá. E esse hospício se tornou para ela fonte e sinal do chamado de Deus. Num hospício, gente. Olha que coisa mais louca. Louca, né? No hospício, é louca. E foi mais literalmente. Literalmente. E ali, o que acontece? Apesar da instituição ser de religião luterana, os que faziam parte, né, eles eram católicos. E dentro de uma das experiências, ela precisou levar uma senhora à missa. Ela nunca tinha ido à missa, nunca tinha tido contato com a Igreja Católica. E, de repente, ela foi, e ali começou os toques e o chamado de Deus na vida dela. Ela vai na missa, leva essa senhora. Primeira sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus, por isso, Carmelita do Divino Coração de Jesus. E nessa missa, quando o padre faz a consagração, ali ela olha o Santíssimo Esforço, Jesus que vem até nós e diz: encontrei a verdade que eu estava buscando. Então, a experiência da madre, da nossa congregação, começou na sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus, e na Eucaristia. Quando ela fez essa experiência, logo terminou a missa, ela já foi lá para a sacristia e falou para o padre: eu quero ser católica. Então ela já começou as loucuras, né? E o padre falou assim: mas como isso, né? Seu pai, o que vai falar? Você está trabalhando lá, você vai ser demitida. Ou seja, quando Deus chama, ele nos coloca diante de uma decisão. Ou você vai e perde isso, ou você continua ganhando. Só que tudo que você está ganhando nesse mundo, você vai perder também. E a madre, ela resolve perder. Quem perder a sua vida, vai ganhar. Ela resolve perder. O pai deserda ela perde emprego, e agora, para onde ela vai? Então, ela começa a ser ajudada, ela fica num convento, mas ainda ela está buscando a vocação dela. Foi aonde ela, lendo o livro de Santa Teresa, o livro da vida, e o livro da vida de Santa Teresa é complicado. Muita gente que lê, a cabeça... Eu pensei nisso. E a pessoa empurrada no coração. E ela dizia assim que quando ela encontrou Santa Teresa, ela encontrou uma gêmea dela. E o que é interessante é que quando ela lê o livro de Santa Teresa, ela coloca para ela que ela queria ser, então, filha de Santa Teresa, seguir essa alma gêmea, que ela tanto se identificou com a vida e o desejo dela. Só que o diretor espiritual dela falava que ela não ia ser monja.
mas ela ia ser carmelita. Mas como é que é isso, né? Você monja, mas você carmelita? E na época não tinha Carmelo ativo, era só monjas. Então, o discernimento vocacional às vezes nos deixa confuso, mas é preciso ter paciência e confiança em Deus. E foi nesse estado que ela seguiu. E, de repente, Deus vai mostrando para ela, e numa visão que ela tem, onde Deus revela, a partir de mostrar uma cruz para ela, que através dessa cruz, abraçando essa cruz e sofrendo, digamos, é como São Paulo fala, eu vou completar em mim o que falta do sofrimento de Cristo. Digamos que foi essa experiência que a Madre fez nessa visão. E ela escutou do Pai, de Deus Pai, que ela, fundando essa congregação, ela ia sofrer muito. Mas Jesus ia ser a recompensa dela. E aí ela aceita. Ela funda a congregação. Então, o nosso carisma é viver o espírito contemplativo e levar a vida ativa. Ou seja, a Madre não foi um mosteiro onde as irmãs vivem na clausura. Mas, na época, ela sentia o povo, a sua pobreza, crianças abandonadas que perdiam seus pais. Então, ela pensava assim, eu ficar na clausura, eu vou, sim, fazer a vontade de Deus, mas Deus me pede mais. Então, esse mais da nossa congregação seria sair da clausura e trabalhar na vida ativa. Então, é mais fácil dizer, dentro do nosso apostolado e missão, senão vai acabar. Então, a gente não trabalha em hospitais. Também não é lecionamos, a gente não é professor. A Madre, ela queria que nós, e algo muito forte isso, e por isso que eu falo que eu me identifiquei com a congregação. Eu queria ser mãe de 12 filhos, lembram disso, né? E a Madre fala que a gente tem que ser mãe das almas. Pá, tá aí, é isso que eu quero. Então, ela sempre fala e orienta nós, irmãs, ser mãe das almas. Por quê? A mãe, ela é professora, a mãe, ela acaba sendo uma médica, a mãe escuta, a mãe perdoa, a mãe repreende quando precisa. Então, a mãe é tudo. Então, a gente não trabalha no hospital, não leciona. Por quê? Temos, como as monjas, os nossos vários horários de oração. Então, é a gente subir ao monte que é Cristo para rezar e descer do monte levando Cristo para as pessoas. Falar de Cristo para as pessoas e levar essas pessoas, as suas intenções, seus sofrimentos para Cristo. Ou seja, ser anjo de consolação e paz. A nossa congregação tem origem na Alemanha. E a Madre, antes de morrer, ela falou que queria ver o Carmelo espalhado para o mundo todo. Por quê? Aonde está o Carmelo, está Jesus Eucarístico. Ela só fundava se ali pudesse ter a presença de Jesus Eucarístico. Tendo presença de Jesus Eucarístico no Carmelo e espalhado para o mundo todo, então a presença de Jesus vai estar no mundo todo e as pessoas que moram ao nosso redor poderão fazer a experiência de Jesus, da presença eucarística de Jesus. E até interessante, abro um parênteses aqui, nesse tempo de pandemia, as pessoas não estavam tendo a oportunidade de adorar Jesus na presença real eucarística. E uma senhora, uma vez, eu estava ali fora, lá de fora de casa, essa senhora passou e me falou assim que ela fez o nome do pai na frente de casa, porque ela falou que ali, no convento, está Jesus. Então, isso para mim assim, foi muito bonito, essa fala dela. Ou seja, nós fomos espalhando e estamos em 17 países. Aqui no Brasil, chegamos em 1985. Temos pouco tempo aqui no Brasil. E foi fundada aqui no Brasil por 4 irmãs croatas. Vieram para cá, fundaram. E a gente agora, no Brasil, temos 5 casas. No estado de Minas, temos em São Paulo. Que legal. Olha, Minas Gerais. Maranhão, agora temos falou. também em Santa Catarina. Minas, né, irmã Rosiane? É, claro, né? Não sei porque a pessoa ficou emocionada, mas tudo bem. Muito. E temos aqui no Maranhão, que é a nossa casa caçula. Então, temos esses trabalhos também com creche, pastorais, com juventude, com criança. Ou seja, aqui no Maranhão, mais específico, as missões. Nas casas, levar Jesus. Até aqui uma experiência que é muito forte, as irmãs falavam do Maranhão, antes de virem para cá, que às vezes as pessoas ficavam quase um ano sem comungar, batizar, era muita gente sem batizar, então tudo acontecia de uma vez só.
E quando eu vim para cá, eu falei, nossa, será que realmente é assim? A gente vê que tem muitos lugares aqui que ainda não chegou Jesus, ou que eles não têm a oportunidade de sempre ter a Eucaristia, de sempre ter os sacramentos. Então, realmente, o campo de missão é vasto. E a nossa congregação, o que é bonito, ela nos permite avançar nesse campo vasto, semeando e falando da palavra de Deus. Vendo Deus em todos, amando Deus em todos e servindo Deus em todos. A nossa fundadora é Madre Maria Teresa de São José. Ela foi beatificada em 2016. E a gente está rezando para ela, para a canonização. Uma mulher muito santa, sofreu muito, mas sofreu com sentido, por amor a Cristo. E o sofrimento dela salvou muitas pessoas. E o que é interessante, eu falo, é a loucura, né, dos chamados. Ela dizia assim, que no céu, a grande tristeza no céu é que lá ela não pode continuar sofrendo por Deus, sofrendo por amor a Deus. Então, do céu, ela continua intercedendo por todos nós, né, por suas filhas. Enfim, né, é muito bonito ver a ação e a atuação de Deus na vida dos nossos fundadores. E É verdade. a nossa fundadora e que agora a gente precisa atuando, né? Herdamos e devemos levar para frente. Sim, sim. É impressionante, né? Porque hoje parece que a sociedade em que a gente vive, né? Todo mundo tem muito medo de sofrer, né? É sempre, até graças a Deus que a medicina evoluiu, que tudo está evoluindo, mas pra gente, parece que a gente tem um medo de sofrer, né? Quando na verdade essas pessoas, eu acho que extrapolam justamente, você vê, um São Paulo, logo nos primórdios da igreja, onde ele, através também, né, quando ele diz assim, completo na minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo, né? Então, acho que são homens e mulheres que completaram na sua carne também o sofrimento de Cristo, né? Que levam com Cristo a cruz no hoje. Então, realmente, talvez a gente pode até afirmar o seguinte, que eles tornam vivo o que diz o Evangelho, né? Quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, realmente é de nos questionar, né? Nossa fundadora faleceu há 1 ano, mas eu acho que o que nos chama a atenção nessa mulher, e o que a senhora está falando na Madre da Senhora, é justamente isso, a capacidade de abnegação, né? A capacidade de fazer da sua vida a vontade de Deus, né? A ponto de dizer, vontade de Deus, és meu paraíso. Só que esse paraíso custa, né? Mas são pessoas que também não espalharam amargura. Eu acho que isso é carregar a cruz, né? não é? Exato, é carregar a cruz, né? O carregar a cruz... Sim, pode dizer, irmã. Começou, né? Agora sim, irmã Rosiane e irmã Janaína. Sim, agora sim. Fala você, agora sim. A fundadora nossa, diz o relato que as irmãs contam que ela pedia sofrimento, ela rezava pedindo sofrimento. Algo que eu já falo. O mundo está pedindo para não ter sofrimento. E ela pede para ter sofrimento. Aí eu tenho um relato que fala que uma irmã até dizia para ela assim: ô irmã, acho que não é bom a senhora pedir sofrimento, não, porque se a senhora pede sofrimento, a gente também participa dele. Por quê? Vem o pacote inteiro, né? Sim, vem o pacote inteiro. E o que é bonito é assim, porque lendo a vida da nossa Madre, tentando até entender essa capacidade de pedir sofrimento, se nota que, se a gente for olhar na nossa vida, tudo vem de Deus. Mas não podemos afirmar Deus. Mas a força para enfrentar aquele sofrimento, sim, isso vem de Deus. Então ela entendia assim, se o sofrimento não é Deus que me dá, é algo que me vem por uma doença ou por alguma situação, então é algo que eu posso oferecer para Deus, dizendo, eu que estou oferecendo para Deus. Ele está me dando a força, graças a Deus. Mas é algo que eu posso estar oferecendo. Então, aí sim o sofrimento se torna algo com sentido. Ela dizia, a nossa congregação é muito forte, a reparação. A reparação das almas. Que
eu acho Uhum. que pode se remediar muitas pessoas hoje que às vezes estão em depressão, não tirando, é claro, os casos que são realmente, que precisa de um tratamento, Exato. mas eu penso que o sofrimento consentido como uma oferta junto a Cristo na cruz poderia remediar muitas pessoas, poderiam salvar muitas pessoas. E isso a nossa fundadora ela fez assim de forma extraordinária. Que eu falo de Deus, me dá um pouquinho só do Espírito da Madre, eu já me ajudava muito, porque ela foi fenomenal realmente nessa parte. Tanto que quando foi a beatificação dela, um dos pontos que foi muito destacado foi a humildade dela. Exatamente um sofrimento que exigia dela essa humildade diante de Uhum. humilhações e calúnias. E era assim, ela simplesmente falava. Eu falo que a dimensão de Jesus, que foi, carregou a cruz no silêncio, foi a nossa fundadora. Carregou tanto que na imagem dela, que a igreja colocou como oficial, nossa madre traz na mão a cruz. E eu me Tô pergunto, meu vendo aí Deus, atrás. o que eu vou levar na mão, né? Se vou levar Uhum. alguma coisa, não. Então, eu peço, amada, interceda por essa filha, para ela continuar sendo, né, essa continuação do sonho de Deus através da senhora na humanidade. Então é muito bonito realmente esse sentido. E até a Santa Teresa ela fala, a senhora falava de completar na carne, o espírito. Santa Teresa fala, como a nossa madre é alma gêmea dela, provavelmente diria a mesma coisa. Que hoje Jesus não tem os braços, não tem as pernas, as mãos, que hoje nós somos os braços, as mãos, as pernas e o coração de Jesus na humanidade. Então precisamos Uhum. continuar, né, o que Jesus fazia, amando, aquela música do Padre Zezinho resume muito, né? Amar como Jesus amou, pensar e aí vai sonhar como Jesus. Então acho que esse é o convite. E de fato, a vida consagrada, responder ao chamado é algo maravilhoso. É algo incrível. Tem sofrimento? Tem, gente. Não vou. Jesus ele não engana a gente quando nos chama, mas ele também diz que vai estar conosco. E de fato, ele está sempre conosco. Só basta a gente Uhum. confiar, né? É verdade. A nossa madre, até agora, dia 9 fez um ano do falecimento dela, né? E aí, Sim. nós recebemos até um santinho aqui. E aí, nesse santinho, uma das frases que ela sempre costumava falar, né? A perfeição consiste em amar muito a Deus e em desprezar-se a si mesmo. O quanto a gente vê, né? Às vezes isso pra gente hoje soa de uma forma assim, mas eu vou me desprezar a mim mesmo. Não, mas é essa oferta, né? O quanto essas pessoas entenderam que muito mais do que a nossa vida em Deus conta mais, né? O evangelho que meditamos há poucos dias, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas compreenderam o que é isso, e por isso é o que a senhora está falando, a humildade. Eu acho que a humildade, ela nos deixa no lugar em que é nosso, né? Porque às vezes é muito fácil a gente procurar alguns lugares, pedestais, sempre está em evidência. E quando olhamos para a vida desses fundadores, na verdade, eles procuraram sempre o último lugar, né? É o serviço. O lugar preferido deles é o serviço. Então, é bonito, e hoje acho que nós temos essa missão, como a senhora disse, de continuar esse carisma, né? Continuar essa missão que o Senhor nos confiou, que foi dita a ela, mas que é um amor tão grande, é uma missão tão grande, que é como se ela se desdobrasse em cada uma daquelas que também fazem essa experiência, né? Então, de nossa parte, eu acho que um dos motivos de fazermos essas lives é justamente podermos conhecer a riqueza de Deus manifesta também nas riquezas da vida consagrada, né? E a gente aqui, eu sempre gosto de falar isso, não há espaço para disputa, nós estamos a serviço do mesmo Senhor e do mesmo Reino. E louvo a Deus pela graça que me deu de te conhecer
e poder partilhar também os 4 anos, né, mais intensos na faculdade, mas também uma vida, né? Uma vida inteira. Se Deus quiser, até ficarmos velhinhas quando alguém vai fazer ligação para a gente. Exatamente. Quando a gente já não souber mais o que falar. Exato. Não tá... Para você, né? Porque para mim falta o tempo, hein? Acho que é melhor não entrar nesses detalhes. Eu ainda estou um pouco atrás. Mas, irmã, fala um pouquinho aí pra gente como se algumas pessoas se interessam também por essa história, né, pelo carisma, como podem saber um pouco mais, se tem alguns contatos, se as senhoras têm rede social, ou Facebook, ou Instagram, onde possam, né, na verdade, procurar um pouco mais sobre o carisma e a missão das senhoras. Vocês que querem conhecer, 60 minutos é pouco, pode estar entrando a gente tem a fanpage, sim, Irmãs Carmelitas do Brasil, podem procurar lá no chá. Temos também o nosso telefone, e entrando em contato conosco, a gente vai encaminhando para outros lugares, tem pessoas de vários estados aí, mas o nosso é o DDD 98 988 35 22 31. Repetindo, 988 35 22 31. Então, nesse telefone, vocês podem estar entrando em contato. Também tem a minha página do Facebook, Irmã Maria Janaína Carol. Por lá também, se vocês entrarem em contato, eu posso encaminhar para os lugares mais próximos de vocês. Que joia! Estou vendo algumas pessoas aqui que nos acompanham, né, nos comentários. Sim, algumas irmãs, algumas irmãs do Bom Conselho que dão aquele apoio para a gente. Temos aqui também algumas conhecidas suas, né? Um pessoal que de São José dos Campos, né? Que foi onde nos conhecemos e onde muitas vezes trabalhamos juntas nas pastorais, né? Então, deixar aqui também o nosso abraço, a gente ainda tem alguns minutinhos de live, mas só registrando também a presença dessas pessoas aqui, né? Então, para a gente é muito gostoso, né? Eu até brincava assim, olha, estamos de volta. Estamos de volta. Também, para mim, assim, é uma alegria. Eu falo que todo mundo tem que ter essa oportunidade de fazer a experiência de ter um amigo. E é difícil de achar. Então, para mim, realmente, né, ter conhecido também a senhora, acho que todos que conviveram com a gente notou isso. A amizade que fazemos e conseguimos deste mundo, mas a amizade que Deus escolhe para nós. E eu vejo que a nossa amizade, sim, foi escolhida por Deus. Por isso que tudo que vem de Deus é eterno. Então, a nossa amizade, ela também vai perpetuar. E o que é bonito é essa ajuda mútua, que nos leva a pôr em destaque, centro da nossa amizade, Deus. A busca de Deus, né? Essa proximidade de Deus. Eu acho que é o que eu experimento e experimentei, né, no nosso contato. Ainda continuamos, e isso é bonito. A gente ter pessoas que nos falam e nos lembram de Deus é uma grande dádiva na nossa vida. Então, se vocês não têm, procurem. Exato, como a própria Sagrada Escritura nos diz, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. E ainda mais quando esse amigo te leva ao verdadeiro tesouro que é Cristo, né? Então, acho que Deus também vai agindo através dessas pessoas no sentido de nos dar também um sustento, né? Para seguir em frente. Então, sempre vale a pena, eu acho que vale a pena se aventurar, né? Nessa proposta de Deus e estar aberta a novos voos, né? Novos destinos, novas surpresas, reinventar planos, né?
reinventar planos. Eu acho que isso tudo faz parte, né, irmã? Isso tudo faz parte do segmento da nossa vida. Como dizia antes, é cheia de adrenalina, muita adrenalina, né? Então, eu acho que isso é que nos motiva justamente a seguir em frente, a procurar sempre estar a serviço de Deus, na missão que Ele nos confiou e também as pessoas que Ele nos confiou, né? Eu acho que é muito mais isso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Eu sempre falo, gente, tem uma coisa que eu tenho que dizer, essa minha amiga, ela tem umas frases, sabe? Que faz o Para. nosso olho encher d'água. Olha o deboche, olha o deboche. Mas eu quero aproveitar, antes que acabe os minutos, para agradecer a oportunidade, junto à sua Não, a gente ainda congregação. tem 10 minutos, pode ficar tranquila. Ai, que beleza, menina! A gente só Então, faz eu uma queria agradecer, pressãozinha. né? Uhum. Pressãozinha? Queria agradecer a oportunidade de vocês. Eu achei assim, muito bonito da parte de vocês essa abertura. Como que, no fim, nós todos somos esposas do mesmo marido. Então, o que é bonito Vai isso, explicar. essa oportunidade da gente uma partilhar com a outra, dar um espaço para a outra. Isso é evangelho. Então, eu agradeço a congregação. Desde já peço que Deus continue abençoando com mais vocações para vocês, abençoando as que já assumiram com o dom da perseverança. Também quero agradecer as pessoas que, de forma especial, eu falei que eu ia falar para mim mesmo, mas eu vou ter que falar. Quero agradecer, eu tenho alguns jovens aqui me ajudando, sabe? Alguns jovens, dois. Porque senão não ia dar certo, gente. Eu sou excelentemente com alergia à questão de comunicação, tecnologia, a gente vai tentando, né? Mas precisa de uma ajuda. Então, agradeço aí a Yara, o Antônio, a Camille, que também deve estar vendo aí. Agradeço a vocês, que Deus abençoe. São do grupo de jovens nosso aqui, um grupo de jovem hiper mega animado. Não sei quem que é pior, se é eu ou eles, mas é hiper mega animado. Então, agradeço a eles também. E agradeço a todos que estão vendo, que estão acompanhando a gente, pedindo para que rezem pelas vocações consagradas. O Papa dizia que a vida consagrada, ela é como... Até ele frisava a questão das monjas, as orações das monjas. É a alma da igreja. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas encheu... Nossa, ele está elogiando muito. Mas, de fato, quando a gente começa a olhar, não só da minha congregação, mas o geral, a gente vê que beleza. Aonde a nossa congregação não pode ir, outras congregações vão. E cada congregação nova que surge consegue chegar a alguma necessidade desse mundo. Então, como que é bonito a vida consagrada? Como é bonito ver mulheres que deixam de ser mães biológicas, deixam seus projetos, seus sonhos, para abraçar o sonho de Deus. Deixam tudo, pedem tudo, mas com certeza o ganho é bem maior. Ganham muito mais. E eu falo que eu ganhei, a bagagem eu vou ter que deixando aos poucos, porque é muita coisa. Então, agradeço e peço orações para vocês, por nós, consagradas, né? Que necessitamos muito de orações, para continuar caminhando, sendo generosas, alegres, entusiasmadas, e mais ainda, amando a esse esposo tão fiel, tão querido, tão amável conosco, que sempre nos dá um agradinho, nos mima, mas quando precisa exigir, ele exige. E mesmo exigindo, ele dá força. Então, é muito bonito. É a experiência que a gente faz do 100 por 1, né? Quando ele diz aquele que abandona pais, parentes, irmãos, filhos, eu darei 100 por 1. Eu acho que quando a senhora fala, né, da gente experimentar também da presença dos amigos, quando a senhora comentava dos filhos espirituais que vão nos surgindo, aqueles que a gente acaba cuidando, né, dando uma atenção, dando a dignidade, devolvendo a dignidade. Então, assim, é o 100 por 1, né? Aquelas pessoas que de alguma forma cuidam de nós,
que nos são atenciosas. Então, assim, o quanto, na verdade, a nossa família se expande, né? A nossa família é como a família de Abraão. Abraão, ele queria um filho e Deus, na verdade, dá uma humanidade inteira. É o pai na fé. É o pai na fé, né? O justo viverá pela fé, não é, mãe Janaína? O justo viverá pela sua fé. Suspeito, então, né, de falar qualquer coisa dessas coisas. O justo, ele vive da fé. Eu acho que é esse o caminho, e ao refletirmos um pouco também sobre a vida consagrada, é essa caminhada na fé, né? Experimentando já no hoje aquilo que o Senhor nos permite, mas sobretudo referindo mais ao dar-se, né? A esse movimento de sair de si, ao ir ao encontro do outro, e como a senhora dava esse testemunho, às vezes num lugar onde a dignidade já não existe, né? E nós acabamos sendo, então, esse rosto, talvez o único rosto que as pessoas veem de Deus, né? O fato, tudo bem, o hábito não faz o monge, mas ele ajuda muito, né? Quantas vezes ao nos encontrar, até mesmo aqui no Rio, que é uma cidade muito grande e tudo mais, esses dias eu voltando do mercado e aí uma senhora, eu imagino que seja aqui dos países vizinhos, então em espanhol ela me pedia, dê-me a sua bênção. E, nossa, aquilo me tocou profundamente nesse sentido, né? O quanto nós somos esse sinal, né? E o quanto nós devemos zelar, então. Né? Exatamente. Não tem como esconder a nossa identidade, mas ao mesmo tempo, talvez seja, acho que São Francisco que fala, talvez seja o único evangelho pelo qual as pessoas no mundo vão ter esse contato com Deus, né? Então, realmente... É até interessante. Sim, pois não. A senhora fala, né, de ser esse sinal com A. Convento, pense em alguém que da ponta da unha, a ponta do cabelo é emperequetada, era ele. E de repente, todo dia trocava, tinha que mudar o motorista todo dia. Meu pai queria morrer, né? Sair enchendo de roupa para lavar. E de repente eu deixar tudo e usar um único modelo. É como se você abre o guarda-roupa, e tudo guarda-roupa da Olivia Valente. Só tem um tipo de modelo de roupa. Para variar umas duas cores, o branco, o marrom e o branco. Uhum. Jogar essa luz, né, gente? Você brilhar, mas ter os olhos brilhando, ter o brilho no olho. Então é você renunciar aos holofotes do mundo, mas manter em si brilho no olho. Que é esse brilho que vem de Deus. Meu pai sempre falava para mim, quando eu falei para ele que eu queria entrar no convento, ele falou, você está feliz, Janaína, com essa escolha? E eu disse assim, sim, pai, eu estou feliz. Ele virou e falou assim, eu vejo um brilho no seu olho. Então, vários momentos na minha vida que eu e meu pai conversavam, ele sempre terminava com essa frase. Eu vejo um brilho no seu olho. Isso me faz dizer que você está no lugar certo. Então, a gente deixa de levar os brilhos que a humanidade poderia nos dar para poder ter e manter esse brilho no olho. Tem muita gente que tem brilhos de holofote, mas o brilho do olho está faltando, o brilho do sentido na vida. Então, essa renúncia das luzes, né? Para deixar o olho brilhar porque aquilo me encanta, por esse encantamento que Deus que nos favorece e nos proporciona. Né? Então, esse testemunho, ele realmente não tem como disfarçar e acaba se tornando uma grande responsabilidade, sim, né? De você usar o hábito e fazer justo o que você está usando. Irmã, vamos já nos dirigindo para o último minuto. Então, gostaria de agradecer muito a senhora ter topado fazer essa live com a gente. Foi um prazer muito grande poder conversar um pouco também com a senhora sobre a vocação e sobre as experiências também que o Senhor nos permite viver a cada momento, viu? Então, um grande abraço a todo mundo que nos assistiu, nosso agradecimento. E amanhã tem mais live, viu? Amanhã mais uma congregação vai estar apresentando também seu carisma e a gente abrindo espaço também, mostrando a beleza da igreja. Então,
Um abraço para todo mundo, um abraço bem forte, irmã Janaína. Obrigado por todo mundo que participou. Agradeço aí os jovens e até uma próxima, se Deus quiser. Vou ter próxima, hein? Sim, tá bom. Tchau, fique com Deus. Um abraço. Tá, fica com Deus.